versículo 14, Provérbios 12, diz assim, preste muita atenção nisso, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Olha o poder aí, hein? Está na sua boca, mas não só na boca, foi o que nós ouvimos sexta. E o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Amém. Quer dizer que está na sua boca, suas palavras, mas também nas suas mãos. Não é só falar, é fazer também. Não é só falar, é agir também. Aleluia. Versículo 15. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, corta, machuca, mas a língua dos sábios é saúde. Da mesma maneira que tem palavras que adoecem, que fura, que machuca, há palavras que produzem saúde para nós. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, é muito bom poder ler a Tua palavra, conhecer a Tua vontade sobre as nossas vidas. É muito bom poder ter uma igreja para congregar. É bom poder ter um lugar onde nós nos assentamos e cantamos louvores ao Senhor. Um lugar onde nós ouvimos uma palavra que nós sabemos que sempre nos edificará, nos ajudará a aproximarmos mais do Senhor. Pai, ajuda-nos aqui a termos boas ações, condutas, bons pensamentos, boas intenções, Pai, porque sabemos que assim o Senhor se derramará em nosso interior. Talvez o corpo não reaja, talvez não responda muito, às vezes somos assim mesmos, mas o nosso espírito se desmancha na Tua presença, pois nós nos rendemos, ó Pai, cedemos à Tua vontade perfeita. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe aqui nessa manhã e abre para nós a Tua palavra. Particularmente me sinto aqui como aquele menino, tendo tão pouco, Senhor, para repartir para a multidão, mas o Senhor pode pegar o pouco e multiplicar, e todos comerem, saírem satisfeitos, e ainda sobrarem muitos pedaços ainda dentro do cesto, Senhor. Portanto, em nome de Jesus, te dou graças e te peço a bênção sobre o pão que será repartido, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Cada um se farta de bem pelo fruto de sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Eu encontrei esse versículo na Bíblia ontem já, bem tarde da noite, procurando alguma coisa, e quando eu encontrei esse versículo, eu achei ele muito profundo, achei importante. Um texto, um versículo tão pequeno como este aqui, que às vezes a gente passa correndo sobre ele ali, esporadicamente lendo a Bíblia, os provérbios. E aí quando você vai ler cuidadosamente,
e pensar sobre o que aquilo quer dizer, o que aquilo fala no seu coração, no nosso coração, aí você vai e encontra essa riqueza aqui, que revela para nós o poder para poder atrair bons ou maus resultados, porque é isso que está na boca, é isso que está nas mãos. Aí cada um é na sua responsabilidade, consciência, tem que saber como que usa essa arma, porque a boca e as mãos não propriamente o tato, mas o que fazemos. Quando dizemos mãos, podemos falar comportamento, podemos falar ações, atitudes, e aí cada um de nós temos que ter essa responsabilidade dessas sementes que nós carregamos e somos responsabilizados por plantarmos. Está aí nos seus lábios, está aí nas suas mãos, nos nossos lábios, nas nossas mãos. Esse poder que tem nas palavras, o que nós sempre exploramos muito, né? O poder das palavras, mas tão poderoso, ou talvez até mais poderoso do que o que falamos, está as atitudes, estão os comportamentos, porque comportamento é exatamente um conjunto de pensamentos que você manifesta. As suas atitudes, a sua conduta, o nosso comportamento é exatamente aquilo que a gente fica aqui matutando dentro de nós. Alguns comportamentos são repentinos. Tem pessoas de naturezas mais repentinas, explosivas e às vezes agem sem pensar muito. Mas na maioria das vezes tudo que fazemos é exatamente o que nós pensamos. A ponto do irmão Brana dizer que uma palavra é um pensamento expressado. E as nossas atitudes, comportamento também, são exatamente pensamentos expressados. E essas duas coisas têm grande poder. As palavras que nós proferimos e os nossos comportamentos, ou seja, o que fazemos com nossas mãos, é o que diz aqui, ó, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Aí eu pergunto, o que é que as nossas mãos têm feito? Ou seja, o que é que o nosso comportamento, as nossas atitudes, elas têm feito? Então nós não podemos esquecer de destacarmos também isso, os comportamentos, o que as mãos fazem, que para mim são tão poderosos, ou até mais, na minha maneira de ver, de pensar. Alguém pode pensar diferente, mas para mim acho que pode ser até mais poderoso do que as palavras. Então essas duas coisas, elas caminham ali, ó, lado a lado, o falar e o agir. E eu acredito que o agir é poderoso também. Da mesma maneira que você diz assim, ó, há poder nas palavras, eu digo verdade, há poder nas palavras, mas também há muito poder nas ações. O que nós fazemos tem capacidade de produzir resultados. E esses resultados vão variar, vão oscilar, serão gloriosos ou desastrosos, serão resultados benéficos ou maléficos nas nossas vidas, e isso em todos os aspectos que você puder pensar, porque a vida do ser humano é muito complexa. Ela não é apenas o materialismo, não é apenas o estar, não é apenas o conjugal, não é apenas o familiar, não é apenas o físico ali, a saúde, não é apenas o emocional, não é apenas o espiritual,
O ser humano é complexo demais, é uma coisa muito completa. E as nossas atitudes, elas poderão influenciar dentro de muitas coisas dentro disso aí que é o ser humano. Os nossos comportamentos, e exatamente nessa hora, diante do Evangelho e dessa mensagem que nós temos recebido. As palavras nós já sabemos, de maneira bem clara, o poder que elas têm. Interessante, irmãos, que até, eu já falei isso aqui antes, mas até a ciência, ela já comprova o poder que existe nas palavras. Uma certa vez eu li a ciência quântica, né, que estuda a neuropsiquiatria, a psicologia, eles falando sobre o poder real que existe nas palavras. Isso são homens céticos que não creem em Deus, que creem na ciência, creem na tecnologia. Há algumas décadas atrás, eles estudando sobre isso, o poder das palavras, achei interessante. Eles pegaram algumas partículas ali de gelo, e ali dentro daquele laboratório ali, eles começaram a fazer pesquisas sobre o poder das palavras, e eles gravavam o que as palavras estavam falando. Então eles falavam ao gelo, aquele cubozinho de gelo pequenininho. Então o cientista vinha e falava ao gelo. A um ele vinha e elogiava, e massageava o ego, e falava boas palavras, e fazia declamações para aquele gelo. E aí o que eles percebiam ali na lente microscópica? Eles percebiam que aquele gelo robustecia, e diz que ele se cristalizava e ele começava a reluzir. No laboratório científico, eles captando a reação daqueles pedaços de gelo quando as palavras eram positivas. E na mesma temperatura, no mesmo lugar, eles iam e colocavam outro e começavam a falar palavras negativas, palavras que amaldiçoavam, palavras que traziam um peso ali sobre aquele gelo. E eles percebiam que aquele gelo, ele se contraía e ele começava a escurecer. Um reluzia como cristal e o outro ficava obscuro, o outro ficava mais contraído. Os cientistas conseguiram perceber a reação da água. Olha para você ver, hein? A reação da água, do gelo, diante das palavras. Interessante isso, porque combina lá com Gênesis, capítulo 1, né? O que a Bíblia diz? No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, o que ele fazia? Pairava sobre as águas. Então, nesse pairar sobre as águas, foi exatamente aonde Deus começou a falar, Deus falando do meio das águas. E aí, quando Deus falou a palavra, as águas, para que elas pudessem recuar e separar da porção seca, você vê que as águas obedeceram aquilo, elas reagiram ao que as palavras, ou o que a voz pronunciou. E a Bíblia também nos compara a águas. A Bíblia compara os povos com águas. Inclusive, a Bíblia diz que a grande meretriz de Apocalipse 17, ela está sobre as águas, ela se levanta no meio de muitas águas. E o irmão Branham diz, águas significa multidões e povos. As águas, elas reagem ao falar da palavra. E se nós somos águas, não águas sujas, águas estagnadas, cheias de larvas, mas se somos água pura, água cristalina, então nós também temos que reagir ao falar da palavra. Então até a ciência prova o poder que existe dentro das palavras, mas também até a ciência, como que a ciência caminha paralelamente com a Bíblia, né? O profeta irmão Branham trabalhava assim, a Bíblia, a história e a ciência. Ele alinhava essas três coisas e aí fazia um quadro perfeito. Ele alinhava a história com a Bíblia e alinhava a ciência com a Bíblia. Ele dizia, até onde a ciência caminhar aqui, combinando com a Bíblia,
nós vamos com ela. Onde ela se opor, ela contrariar a Bíblia, nós deixamos ela. Então, da mesma maneira que a ciência prova o poder das palavras, ela também prova o poder das atitudes, o poder das ações, o poder do comportamento. E isso combina com a Bíblia. Recentemente nós lemos aqui um versículo na Bíblia, em Provérbios também, por isso que é o livro dos conselhos. Lá em Provérbios diz: um pouco para dormir, mais um pouco para deitar, mais um pouco para poder cruzar os braços, e assim virá a tua necessidade e pobreza como um ladrão. Quer dizer, Salomão está falando da pessoa que não tem ações, que faz as mãos do homem, isto ele receberá. E ali ele vai falar um pouquinho para dormir, mais um pouquinho para deitar, e mais um pouquinho para encruzar as mãos, os braços. Quer dizer, fica sem atitude, fica sem ação, fica ali engessado, estatualizado na vida dele, não age, não movimenta, não tem condutas, não tem comportamentos que mostram que a pessoa quer fazer um resultado diferente do que tem obtido. A Bíblia diz assim, será como um ladrão a vida desse que não tem condutas, que não tem, porque comportamentos também são condutas. Não tem conduta, não tem atitude, não tem ações. A Bíblia diz: ele empobrecerá, virá a necessidade como a um ladrão. Por isso que eu disse, sexta-feira até não tinha pensado nisso. O maior assaltante que existe, a Bíblia diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas para o diabo roubar aqui, nessa casa, aí nesta casa, olha, você tem que dar espaço para ele roubar você. Agora, você não, você vive com você, você é você. Você não tem que abrir a porta para você entrar, você é você. Você tem livre acesso a isso aqui, é a sua natureza, é o que você é. O maior assaltante que existe de nós, irmãos, somos nós mesmos. Nós é que nos roubamos, nós é que nos assaltamos. Por quê? É um pouquinho para deitar, um pouquinho para dormir, mais um pouquinho para encruzar os braços, e assim virá a sua necessidade, a sua pobreza, como a um ladrão. Aí voltamos lá: o que fizerem as mãos do homem, isto ele receberá. Então, quando você não age, não posiciona, não comporta, não muda as atitudes, quando você não faz nada, você está roubando a si mesmo. Você mesmo automaticamente está se privando, se proibindo de desfrutar das bênçãos de Deus. É como aquele fazendeiro que o irmão Brana contou para nós na mensagem Jó, o servo de Deus. O profeta disse assim, um ao lado do outro, um trabalhava arduamente, e capina, e cuida do pasto, e faz silo, e coloca no paiol, e põe em celeiro, e o outro ficava deitado na rede, olhando ele trabalhar. Dois fazendeiros, eu deitado na rede ficava criticando, mas não sei para que essa loucura. A gente escuta isso no dia a dia, não escuta? Um dia você vai entender por que essa loucura, talvez você não entende hoje. Eu não sei para que essa loucura, trabalhando igual um doido, é um corre-corre, é um desespero, é uma aflição, é uma inquietação, não sei para que isso. Não sabe? Não, espera aí, o inverno vai chegar. Os dias maus irão chegar, e quando os dias maus, o inverno chegar, você vai entender o porquê daquele corre-corre, daquele tanto trabalhar. E ele ficava deitado na rede criticando o vizinho. E ambos tinham lá os seus pôneizinhos, ambos tinham as suas cabecinhas de gado lá, ambos tinham os seus negocinhos lá. Só que um, deixa isso aí, não se preocupou com o silo, com o paiol, não se preocupou com aquilo que disse Salomão, as formiguinhas levando e guardando, ajuntando dentro do formigueiro, não preocupou com nada disso. Aí quando veio o inverno, quando veio a nevada, olha, teve que recolher para dentro do curral o gado, os pôneis, os bichinhos deles lá. Só que aquele que recolheu no inverno e tinha trabalhado o verão, o outono, trabalhado o ano todo, ele tinha muito para alimentar os seus bichos no curral, tinha muito no paiol, tinha muito no silo,
E durante todo aquele tempo de geada, os seus bichinhos estavam ali comendo, se alimentando, e com um detalhe, sem andar muito, tudo quietinho dentro do curral. Aí você já viu, né? 2 passinhos para lá, 2 passinhos para cá, e come mais um pouquinho. 2 passinhos para lá, 2 para cá, e come mais um pouquinho. Você já sabe o resultado, não sabe? Vai engordando, movimenta pouco e come muito. E o outro está lá em apuros, com o dele preso, sem comida. Aí quando passou a nevada, aquele que trabalhou feito um doido, aquele cheio de inquietações, abriu a porteira. E o outro também que não fez nada, abriu a porteira. Quando o outro que não fez nada abriu a porteira, sai aquele monte de pônei, aquele monte de gado, mas só osso. Batia um vento assim, quase que jogava no chão, só osso, parecendo aquele gado, aqueles animais lá da região seca do país, né? Você olha andando assim, está caindo sozinho, está morrendo sozinho. Aí o outro foi e abriu a porteira também, mas quando soltou, sai aquelas cabeças de gado, aqueles pônei, aquela coisa mais bonita, mais gordo do que quando entrou para dentro do curral. Aí ele olhou e falou assim: mas o que está acontecendo? O meu saiu pele e osso, o dele saiu todo gordinho, bonitinho, nós passamos as mesmas lutas. O tempo que o meu ficou preso, o dele também ficou preso. O que está acontecendo aí? Aí foi lá falar para ele, falou assim: eu trabalhei e você deitava na rede. Está vendo? Essa aqui é a diferença. Enquanto você estava deitado na rede, eu estava juntando em celeiro. Eu estava preparando para os dias maus. Quer dizer, não é o azar. Eu sou azarado. Tem gente que fala assim, né? Eu sou azarado. Não tem nada disso, eu sou azarado. Você talvez seja um mau administrador. Eu sou azarado, eu não tenho oportunidade. Não diga isso. Talvez você não cria as oportunidades. Eu sou azarado. Não é azarado, é a Bíblia. A Bíblia é infalível. A Bíblia se cumpre ao pé da letra. A Bíblia é bem taxativa. O que fizer as mãos do homem, isto ele receberá. Talvez você está dentro desse homem que cruza os braços quando não é hora de cruzar os braços. Dorme quando não é hora de dormir. Um pouco mais na cama quando não é hora de ficar. Está aí o poder não só das palavras, mas agora estou pendendo muito mais aqui para o poder das ações. Aquele lá trabalhou, fez, teve atitude. Adiantaria o outro ficar deitado na rede só falando a palavra? Eu vou deitar aqui na rede, eu sei que o inverno vem, e olha aqui, eu estou dizendo que em nome de Jesus, estou dizendo aqui que em nome de Jesus, o inverno vai vir, mas o meu paiol vai ficar cheio. O inverno vai vir, mas eu terei ajuntado no celeiro. Não vai lá para fazer silo, não, para você ver. Não vai lá para poder trabalhar, não, para poder ver se Deus milagrosamente vai colocar lá dentro do paiol, vai colocar lá dentro do silo, vai fazer a sua dispensa. Ele até poderia fazer isso, mas se ele estivesse trabalhando com um impossibilitado. Irmãos, se não somos impossibilitados de fazer, Deus não vai fazer por nós. Não, Deus ele espera que nós também possamos cumprir a nossa parte. Porque quando você cumpre a sua parte, irmão, é impossível você ficar sem resultados. É impossível. Pastor, a minha vida está uma ausência só de resultados. Olha, analise a você mesmo. Não fica buscando justificativas pela ausência, e compreenda essa palavra, pela ausência do sucesso. Sucesso, casamento, sucesso, filho, sucesso material, sucesso, saúde, sucesso, vida cristã. Olhe para você mesmo, se você tem alinhado as suas palavras com as suas atitudes. Observe essas coisas. A minha vida está uma aflição só, não vejo resultados, não vejo frutos na minha vida. Não vê, não? Então, comece a ponderar aí, porque a Bíblia diz que aquele que faz, ele terá os seus frutos. A Bíblia diz que aquele que planta, ele colherá aquela semente que ele plantou. Quando a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele ceifará,
isso compreende-se quantidade, isso compreende-se qualidade de semente. Isso aí não está falando só de bênçãos e de maldições, não. A Bíblia diz que se plantar, vai colher. Quer dizer, a mão então tem que fazer, a boca tem que falar, mas as mãos devem agir. Quer dizer, a língua deve confessar, mas as atitudes e os comportamentos devem fazer jus às nossas confissões. Porque se nós confessamos uma coisa com a boca, mas o nosso comportamento e atitude é totalmente contrário do que nós confessamos, o que o profeta disse que os fariseus eram? A Bíblia diz que eles eram hipócritas, porque diziam uma coisa com a boca, mas a vida pregava uma outra coisa, testificava uma outra coisa. Aquele escravo que foi levado para a América, era escravo, mas trabalhava sem apanhar, mas mantinha os ombros eretos, mas mantinha seu rosto erguido, mas mantinha alegria no seu semblante. Por que é que ele mantinha aquilo? A conduta dele, ainda que sem palavras, estava dizendo que ele era o quê? Que ele era o filho de um rei. E quando alguém apareceu ali querendo comprá-lo, o que o homem disse? Não, aquele eu não vendo. Mas por quê? Ele é diferente assim, ele come diferente? Não. Vive diferente? Não. O que ele tem de diferente dos outros? É porque lá de onde ele veio, ele é filho do rei de uma tribo, e dentro dele ele sabe que um dia ele vai voltar para aquela tribo e ele será rei no lugar do pai dele. Então, mesmo aqui debaixo de sofrimento, ele não perdeu a conduta real. Quer dizer, ele tinha uma conduta, ele tinha um comportamento diferenciado dos outros. E quem tem conduta, comportamento diferenciado, atrai olhares. Irmão, quer atrair o olhar de Deus nessa era? Tenha uma conduta diferente do restante do mundo. Tenha uma conduta diferente do restante das denominações. Se o mundo vai em uma direção, vai em outra direção. Se a nossa conduta, comportamento, nossas ações são diferenciadas, não tem como Deus não voltar o seu olhar para nós. Como aquela menina lá, que você conhece da parábola que o irmão Brana contou sobre as primas órfã, ou a prima órfã. Quer dizer, a conduta daquela que estava lá no tanque, lá perto do curral, lá separada do salão de festas, a conduta daquela que estava lá, passando a sua aflição, cantando alegremente a Deus, atraiu o olhar, mexeu com o coração daquele homem que estava em busca de uma esposa. Ele queria uma esposa, mas que não se comportasse e agisse da maneira como as demais estavam agindo no salão de festa. Laodiceia é esse salão de festa, irmão. Eles todos estão agindo da mesma maneira, mas do lado de cá há uma noiva que está buscando não só viver de palavras, mas de ações, comportamentos diferentes desse mundo. E é isso que muitas vezes atrai o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Irmão, eu creio nisso porque já tive esse tipo de experiência. Eu já estive assentado aqui em cima do púlpito, assentado aqui, me veio uma determinada coisa em minha cabeça, e assim que aquilo me veio no meu coração, eu disse para Deus assim, ó, Deus, muito embora já fosse uma oração praticamente, eu disse assim, ó, Deus, eu não vou orar e não vou pedir ao Senhor esta questão, porque se o Senhor vê que eu realmente preciso disto agora, com mais urgência do que os demais, eu creio que o Senhor me concederá isso. Irmão, passou questão de 1 a 2 horas, a resposta chegou, a ligação chegou, e eu percebi que Deus se agradou daquela conduta. Há condutas, irmãos, não entrando em contradições, mas há comportamentos que são mais poderosos do que algumas orações sem conduta e sem comportamento. Aí às vezes você olha uma pessoa e diz assim, mas fulano nem parece ser tão espiritual,
Eu não vejo orando tanto, eu não vejo jejuando tanto, eu não vejo sacrificando tanto, nem parece que é tão espiritual. Ei, mas olha a conduta daquela mulherzinha e daquele homenzinho lá no interior daquele coração. Olha o cuidado e a vigilância que ele tem com os lábios, com a boca dele. Olha como está policiando a conduta dele e dela. Irmão, isto canta alto diante de Deus no reino dos céus. Deus olha isso, é isso que chama fruto. Deus vem buscar fruto em um tempo onde não há fruto nessa terra, mas Deus vem buscar isso na vida dos seus eleitos. Isso resolve problemas, isso cura a enfermidade, isso conserta casamento, isso traz libertação para dentro de lares, isso traz a paz, a bênção e a prosperidade para dentro da família, isso batiza com o Espírito Santo, isso faz Deus liberar um anjo e dizer assim, ó, fica acampado ao lado dele dioturnamente, porque é um homem, é uma mulher que me teme. São o poder da conduta, o poder das atitudes. E aí pega Jesus e olha a conduta dele, comportamento dele. Pega o irmão Brana para dizer, mas Jesus foi Jesus, Jesus foi Deus, Jesus foi divino. Tudo bem, então pega o William Brana e olha a maneira como ele conduziu a vida dele, especialmente diante do mundo que está à nossa volta, porque muitas vezes o mundo que está perto de nós nos pressiona a tomarmos determinadas atitudes, a termos determinados comportamentos. Você vai deixar esse mundo mudar o comportamento que você deveria ter para poder ser abençoado? Abraão não deixou o mundo mudar o comportamento dele. Não deixa esse mundo mudar o seu comportamento por nada. Aquele escravo não deixou os sofrimentos dos escravos, não deixou a humilhação, a dor daqueles escravos mudarem em nada, absolutamente nada, o comportamento dele. A mesma coisa somos nós. Nós não podemos deixar o nosso comportamento ser mudado por causa da era que nós estamos vivendo, por causa do dia que nós estamos vivendo, sabendo disso, que o nosso comportamento, as nossas condutas, elas trarão bons resultados ou maus resultados para as nossas vidas. E todos nós, irmãos, isso aqui é um fato, isso aqui é uma realidade. Todos nós dependemos de bons resultados para nos motivar. Você já viu um comerciante bem motivado sem resultado? Você já viu um funcionário bem motivado sem ter nenhum resultado? Quer dizer, o ser humano depende de resultados. Você já viu um cristão motivado sem resultado? Quer dizer, é necessário algum resultado na sua vida cristã. Quer ser um cristão motivado? Motivação, irmão, é estímulo. Estímulo é o que na Bíblia? Você se lembra? É o Espírito Santo. Estímulo é o que? É aquele vinho que a Bíblia diz, não danifique o azeite, não danifique o vinho. O vinho de Deus é o estímulo para a nossa vida, irmão. Quer dizer, nós precisamos desse estímulo, nós precisamos dessa motivação, mas é necessário resultados para poder se manter sempre motivado. Essa é uma realidade. E quando falta esses resultados na nossa vida cristã, olha, irmão, aí a coisa pegou, porque aí vai ser preciso muita persistência, paciência, muita graça da parte de Deus para viver uma vida sem resultado. É como o agricultor, é duro ele plantar e não colher. A expectativa dele é a colheita. É duro, não é? Se ele não colhe, ele não tem motivação nenhuma. Se vem uma praga sobre a lavoura, se vem um vendaval e uma tempestade e destrói toda a sua lavoura, é complicado. Quer dizer, tem que ter resultado do seu trabalho. O pai de família é a mesma coisa. Imagina um pai de família que não vê resultado nenhum dentro da sua casa. Ele trabalha, se sacrifica, a esposa por não ser prudente, sábia, a esposa por não saber ser uma governanta do lar,
ela deixa tudo que ele põe lá dentro e pelo ralo da pia, pelo ralo do tanque, pelo ralo do chuveiro, deixa tudo embora pelo ralo abaixo. Deixa tudo embora pela torneira que pinga, deixa tudo embora pelo sabonete que derrete na saboneteira, deixa tudo embora pelos filhos que desperdiçam comida todos os dias. Não, irmão, não é ser um miserável, não é isto. É você entender que há necessidade de ter sabedoria nas mínimas coisas. Às vezes o filho vai lá a mãe, às vezes até a mãe mesmo, vai lá na panela, põe um prato para o filho, e daqui a pouco você vê a metade daquela comida indo para o lixo. Será que a mãe não tem percepção do quanto o filho come? Será que não dá para pôr para ele comer e deixar o pratinho limpinho? Se quiser, põe mais uma colherzinha, e depois, se quiser, põe mais outra colherzinha para poder não ir para a lixeira. Mas o pai de família não vê resultado. Meu Deus, tudo que faço não dá, tudo que ganho não dá. Por quê? Porque ali dentro tem uma mulher, ali dentro tem filhos que não trabalham juntos. Às vezes, pequenas mudanças de hábitos, pequenos comportamentos aderidos, traria, ainda que de maneira lenta, devagar, um progresso dentro da casa, tiraria da forca. Talvez se ninguém ajudasse de um jeito, mas todo mundo ajudasse de outra maneira ali dentro, na administração e economia do lar, tudo seria diferente. Mas aí o pai ou a mãe, eles não veem o resultado dentro de casa, não colhem o fruto daquilo. Não está vendo o resultado? É hora de mudar o comportamento. Para quê? Para tentar resultados, porque comportamentos produzem resultados. Condutas, atitudes, mudanças de hábitos. Se vê que está dando errado 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vamos repensar o que fazer para melhorar a finança do lar, melhorar a saúde. A vida espiritual está arrastada há 1, 2, 3 anos e você não mudou absolutamente nada nisso. Vamos tentar mudar alguma coisa aí para ver resultados, frutos. Porque, irmão, eleito quer resultado na sua vida. Eu sou um eleito, nós somos eleitos, irmão. Nós não queremos ficar atrofiados, estagnados no tempo. Essa noiva quer crescer, essa noiva quer avançar, ela quer chegar à sua pedra de coroa. Eu estou falando do natural porque é importante, mas estou vislumbrando o espiritual. Eu não posso viver sem resultados que a Bíblia diz que eu teria na minha vida. O profeta disse: essa igreja será uma super raça, será um exército invencível, ela será aquela que será transformada e subirá ao encontro do Senhor. Eu quero isso valer, eu quero ver isso valer, manifestar na minha vida. Eu não quero ir só no papel, eu quero fazer alguma coisa, eu quero agir, eu quero mudar os meus comportamentos. Para quê? Para atrair os olhos do esposo, do dono das companhias de Chicago, para vir casar comigo. Aleluias, louvado seja Deus por isto. São comportamentos, são atitudes que pode mudar tudo, que pode alterar todo um quadro. Mas o homem às vezes não vê o resultado dentro do lar. E às vezes quando não vê nisto, essas coisinhas que eu falei aqui, ainda não vê no respeito. Porque, irmão, hoje está uma era de desrespeito tão grande. Meu Deus, é assustador a falta de temor. É assustador a imprudência como se abrem a boca. É espantoso. E aí o pai não vê o resultado, nem no respeito, não vê o resultado ali na consideração, não vê o resultado ali, dentro da sua própria casa, refletido ali dentro do seu lar. Às vezes se houvesse pelo menos gratidão, respeito, harmonia, consideração,
Olha, isso já seria um resultado extraordinário que sobrepujaria tudo que é tipo de debilidades e fraquezas ali dentro. Quando há respeito, quando há gratidão, quando há consideração, quando há amor dentro daquele lar, aí aquele homem fica motivado, aquela mulher fica motivada. Meu marido tem uma consideração tremenda comigo. Olha, irmãos, ela não se importa se lhe falta alguma coisa natural aqui. O amor do seu marido é mais do que todas as coisas naturais. A consideração, ela olha e fala assim: eu não sei se um que me daria tudo o que eu gostaria de ter, teria a mesma consideração e respeito por me fazer a mulher que eu sou, respeitada, amada, considerada, realizada. Eu prefiro estar com ele do que dar um tiro no escuro. E às vezes as pessoas saem atrás de aventuras e esquecem dessas coisinhas que são os maiores resultados de uma vida. Eu fico olhando, irmãos, uma era doente emocional, lares em sua grande maioria, olha aqui, ó, doentes emocionais, doentes, emocionalmente doentes. E aí a gente fica assim: Deus, o que fazer? Deus, ao que recorrer? Irmão, se não acordar para tomar atitudes, olha aqui, ó, não tem sacrifício muitas vezes, não tem oração, não tem fórmula mágica, tem mudança de comportamento, tem despertar-se para poder mudar a situação. Olha, quer resultado melhor para um pai de família do que o respeito, a gratidão, do que um lar onde são emocionalmente equilibrados. O irmão Brana passou uma fase difícil. Rebeca bateu a porta, jogou o vaso de flor no chão. O irmão Brana disse: o diabo está nela. As emoções estavam agitadas, a cabeça estava desequilibrada, desnorteada, o mundo estava oprimindo, estava forçando uma menina bem ensinada, com princípios, a ter um comportamento que traria péssimos resultados na vida dela, se não fosse mudado. O irmão Brana disse a Billy Paul: cuidado com o que você está fazendo, os resultados não serão bons. Cuidado, Rebeca, com o que você está fazendo, é o que eu posso te dizer, os resultados não serão bons. Cuidado, esposa, cuidado, marido, cuidado, filhos. Cuidado, estudantes, com o comportamento, porque dependendo do comportamento, os resultados não serão bons. Isso é praga? Não é praga, é realidade. Não é praga, é Gálatas 6, versículos 6 e 7. Não erreis, de Deus não se zomba, dele não se escarnece. Tudo que o homem fizer com a sua mão, plantar com a sua mão, Provérbios 12, 14, tudo que o homem fizer com sua mão, ele terá. Por isso, irmãos, olha, nós deveríamos sermos vigilantes demais. Maioria das nossas doenças plantamos, maioria das nossas crises financeiras plantamos, maioria dos nossos desentendimentos no lar plantamos, maioria dos nossos deslizes, enfraquecimentos na fé, plantamos. Não é mulher, não é marido, não é pastor, não é Deus, não é ninguém culpado. A maior parte somos nós mesmos. E aí, eu acho tão hipócrita as justificativas. Um homem larga da mulher e começa aquela ladainha. Não, porque... o senhor sabe, né? Eu tive que deixar dela porque ela não era mulher para mim, porque ela não me atendia, porque o irmão Brana disse que se uma mulher rejeitar o seu marido na cama, ele pode divorciar dela. Mas espera aí, não tem um ponto de equilíbrio nisso, não? Será que você quer então uma escrava sexual? Não tem uma balança nisto? Não, eu larguei dela porque ela não quer uma criança comigo. O irmão Brana disse que se ela não quer o meu filho, eu tenho o direito de divorciar dela. Eu larguei dela porque ela cortou o cabelo, desonrou a sua cabeça. E o irmão Brana disse que eu tenho o direito de deixar dela.
Aí começa as justificativas em nome da verdade, que são as piores que existem. Como a serpente usou a verdade no jardim do Éden, como Eva usou a verdade, como Adão usou a verdade. Adão irmãos, eu acho tão sublime. Podemos pregar 1 milhão de vezes Gênesis, mas é sublime demais. Adão, irmã Meire, chega para Deus e fala para Deus assim: Senhor, Adão, fui lá em Paraíso ontem, cheguei lá na casa do irmão Adão, cheguei lá assim: Adão, Adão, onde estás tu, Adão? Ouvi a tua voz e me escondi, Senhor. Por que é que tu escondestes aqui, Adão? Estava lá brincando com ele. Deus chega para Adão e fala: Adão, por que é que você escondeu? Comeu o fruto, fez, praticou, comportou, agiu da maneira que não deveria ter agido. Senhor, o senhor sabe. Começa assim, ó, o senhor sabe. Esse senhor sabe, estou transferindo a responsabilidade. O senhor sabe aquela serpente, o senhor sabe aquela serpente que o senhor fez, ó, o senhor sabe, a serpente foi o senhor que fez, sabe aquela serpente que o senhor fez, aquela serpente que o senhor colocou aqui no jardim do Éden, onde a gente mora, pertinho de nós, até parecia que o senhor queria que ela picasse nós. Ô camarada, você é um teólogo especializado mesmo, mas com Deus não se compra o emocional de Deus, não se dobra, não se passa a perna em Deus. Deus é aquele que enxerga as intenções, motivações do coração. Deus é aquele que enxerga aquilo que está escondido lá entre a alma e o espírito, as juntas e as medulas. O senhor sabe aquela serpente que o senhor criou, aquela serpente que o senhor pôs no jardim do Éden, aquela serpente que o senhor fez andar em pé, aquela serpente que o senhor deu ela a capacidade de falar. Sabe aquela serpente, Senhor, que o Senhor pôs aqui, ó, perto de nós? Sei, já entendi, a culpa é toda minha. Eu criei a serpente, eu fiz ela falar, eu fiz ela andar em pé, e eu coloquei ela perto de vocês. Tá bom, você está justificado. Sei, pois é, Senhor, aquela serpente que o Senhor fez, foi ela enganou ela me enganou, ela enganou a Eva. Não foi assim que a Eva disse para Deus? Essa serpente que o Senhor fez, essa serpente que o Senhor pôs aqui, ela, se o Senhor não tivesse criado, se o Senhor não tivesse colocado aqui, ela não teria me enganado, o Senhor poderia ter me livrado. Deus olha e diz: realmente eu poderia ter te livrado, mas não quis te livrar. Eu te dei sabedoria para se esquivar, eu te dei vigilância, eu te dei intelecto, eu te dei a capacidade de ponderar, de avaliar, eu te dei a capacidade de resistir à tentação. Por isso que depois ele veio na palavra e disse, ó, que ninguém é tentado acima da sua capacidade. Quando é tentado e cai, é porque a Bíblia diz: foi engodado pela sua própria concupiscência, seu próprio prazer. Mas aí nós homens temos esse hábito horrível de querer transferir para Deus aquilo que é extremamente responsabilidade nossa. Eva disse: é a serpente que o Senhor criou e pôs aqui junto conosco. Aí Deus vai em Adão, estava invertendo os personagens, e fala para Adão assim: Adão, o que aconteceu? Você comeu o fruto? Fez o que eu falei para não fazer? O que Adão disse para Deus? Senhor, o senhor lembra que eu estava aqui nesse jardim? Tinha leão, tigre, boi, búfalo, cada peixe um mais bonito que o outro, e o Senhor me deu o poder da palavra. Está vendo aí o poder da palavra sendo desmanchado pela má conduta? O poder da palavra é anulado quando não há obediência. A confissão de fé nada vale se não há obediência. Ah, Senhor, eu dizia ao mamão, ele vinha. Eu dizia à maçã, ela vinha. Eu dizia: ele vai. O irmão Brando disse: ele podia até mudar as árvores de lugar, aonde ele achasse melhor. Ele era o semideus, disse o profeta. Ele tinha domínio sobre toda a criação. Adão vai e fala: Senhor, eu era esse homem perfeito. Mas aí um dia o Senhor veio e falou assim: olha, não é bom que o homem fique só.
Far-lhe-ei uma disjuntora, uma ajudadora. O senhor lembra que o senhor disse que ia fazer uma ajudadora para mim? Ela só me atrapalhou. Jogando a culpa em Deus, hein? O senhor lembra que o senhor disse que não era bom que eu ficasse só? Foi o senhor que criou essa mulher, tirou da minha costela e pôs na minha vida. Se o senhor não tivesse colocado na minha vida não seria agora essa desgraça, suor, espinhos, aflição. Começou a jogar a culpa toda em Deus. Transferir toda a responsabilidade pelo seu mau comportamento. O mau comportamento, atitude, ação, o que as mãos deles fizeram, tirou o poder da palavra da vida de Adão e tirou-lhe o grande direito que ele teria recebido de viver eternamente naquele corpo que Deus criou do pó da terra e soprou nas narinas dele. Ou seja, interferiu em todos estes 6.000 anos de história um comportamento, uma pedrinha que se mexe errado naquele tabuleiro, você pode perder todo o jogo. Um jogador errado, uma substituição errada dentro do campo pode afundar todo um time. Uma conduta, uma ação, uma atitude pode atrapalhar tudo aquilo que está programado para você receber por um longo tempo. Porque o que Deus programou para Adão, ele receberá, ele voltará àquele corpo dele. Mas olha, retardou-se um tempo. Houve um pause naquele programa. A mesma coisa somos nós. Há coisas que já poderíamos, quem sabe, ter resolvido. Há problemas que já não deveria existir mais. Há posição que já poderíamos ter alcançado. Mas um comportamento trava e fica adiando, e fica estendendo por mais tempo a nossa aflição, nosso suor, nossos espinhos, nossas dores, nossas humilhações. Quem é que nunca chegou diante de Deus para orar e falar alguma coisa com Deus? Uma prova, um problema, uma questão que está ali perdurando, e aí enquanto você estava ali buscando, aí desceu aquela coisa no seu coração assim, ó: só não recebi ainda por causa de mim mesmo. Eu estou me atrapalhando. Minhas condutas estão prejudicando. São os resultados que muitas vezes não chegam por conta das nossas más condutas. E aí um abismo chama outro, um problema chama outro, uma aflição chama outra. Quando o resultado não vem, olha, é um péssimo humor, é um péssimo estima, é uma pessoa de ânimos baixos. Como? Volta ao pai de família, que não encontrando o respeito, não encontrando a gratidão, não encontrando dentro de casa aquela capacidade de consciência de que todos devem trabalhar juntos, o que acontece? Muitas vezes ele fica sem combustível. Os resultados, os bons frutos são o combustível para ele continuar lutando. Os resultados é aquilo que alimenta sua força. E em contrapartida, a ausência dos resultados é aquilo que vai desestimulando. E aí, se não tiver graça, se não tiver persistência, fé, revelação de Deus, a pessoa não suporta. Por que é que Abraão suportou 25 anos? Porque ele sabia quem havia falado com ele, mas foi uma fase difícil. Mas naquela fase difícil, o comportamento dele foi positivo. Irmão, quer ser destruído? Tenha péssimo comportamento nas fases difíceis do casamento, da vida cristã. Tenha uma conduta que não é própria de um cristão, você verá o que é se autodestruir. Especialmente nos momentos difíceis, procure ter os melhores comportamentos que você já teve. Às vezes você não dá conta de orar, sacrificar-se muito, mas olha, comportamentos é uma coisa que você pode gerenciar, você pode dominar.
Ontem estava conversando com o gerente de uma loja, e eu falei exatamente isso com ele. Quantos você tem sobre a sua gerência? 5, 10, 20, 30, quantas lojas? Eu tenho tantos funcionários que eu cuido. Eu falei assim, e aí, eles dizem se você é um bom gerente? Mais ou menos. Assim, pois é, você será um ótimo gerente se você conseguir gerenciar primeiro a sua vida, dominar seus comportamentos. Se você conseguir cobrar diferente, o marido será um bom marido, se ele parar na brecha, se ele soubesse colocar no lugar. Porque é que Cristo é o melhor. Aleluias. Cristo é o melhor, porque Ele é parente redentor, Ele é aquele que para na brecha por nós. Ele, sabendo que falharíamos nisso, o que Ele fez? Ele veio a essa terra, Ele parou na terra por nós, para que pudéssemos escapar dessas ciladas da vida. Abraão teve um bom comportamento, mesmo zombado, ridicularizado, ele não mudou sua conduta, ele seguiu testificando. Não segundo o que os seus olhos declaravam, mas seguiu testificando segundo aquilo que Deus havia lhe dito. Resultados, lembre disso, a ausência deles desencorajarão, a presença deles nos encorajarão. Então, os bons resultados, eles foram criados para uma vida que alinha as palavras com as atitudes, com as ações. E isso, irmãos, aqui eu estou falando a cristãos, mas mesmo homens ímpios, que têm prudência no falar e no agir, eles tenderão a terem bons resultados. E eu pensei comigo, se um ímpio consegue ter esse posicionamento, irmão, olha o que nós podemos alcançar, sendo nós cristãos, lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo. Isso é uma lei natural que Deus estabeleceu para nós. Não é uma lei natural, irmãos. Deus não disse para Caim, Caim, se tu tivesses agido de maneira correta, até você seria abençoado, rapaz. Até você prosperaria, até você cresceria, haveria aceitação até para ti, o fogo desceria até no teu altar. Mas a tua conduta não ajudou, e ainda quando foi chamado para depor, você ainda tentou justificar, esconder, transferir responsabilidade. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Eu não sei, mas Deus quer nos levar em algum lugar, irmãos. Deus quer nos levar em algum lugar aonde possamos alcançar mais sinceridade, mais transparência com Deus, conosco mesmo e com os nossos semelhantes. Deus gosta de ver essa sinceridade, essa boa conduta que traz os bons resultados, porque cristianismo estéril, irmão, é desastroso. Ventre estéril na Bíblia era opróbrio, vergonha, humilhação. Nós não podemos ter um cristianismo estéril, uma vida na mensagem, ouvindo o que nós ouvimos, estéreis. Quando eu estava meditando nisso, tentando anotar aqui, colocar uma coisinha ali, chegou um momento que eu parei de escrever e disse: olha, essas coisas não param de fluir, eu não preciso mais disso, Senhor. Se eu tomar um trechozinho disso, mastigar e viver, a minha vida será completamente transformada, porque comportamentos e condutas, ações é transformador na vida de um crente. Atitude de ir naquela irmã e acertar, de ir naquele irmão e acertar, de ir naquele marido, naquela esposa, onde quer que seja, e colocar a coisa no lugar. Essas atitudes são transformadoras. Mas aonde é que nós vamos parar se nós não chegarmos nessa condição de ter atitudes, para não vivermos uma vida com maus resultados ou então estéreis, sem produzir o que deveria produzir, frutos. Gálatas 5:22 são o quê? Frutos.
Mas o fruto do Espírito é este: gozo. Gozo é prazer. Isso aí, irmãos, isso vai longe. Prazer. O que te produz prazer? Agora há pouco cantávamos que o nosso maior prazer é estar aqui na casa de Deus. E eu vi o Espírito Santo vindo aqui, passeando, e eu disse: meu Deus, como é gostoso, tomara que não acabasse esse momento, Senhor. Este é o nosso maior prazer, que valeria a vida, se não tivéssemos este gozo que é a Tua presença. É fruto do Espírito. Tens tu gozo na presença de Deus? Você pode não ter com muitas coisas do mundo, mas na presença de Deus, você tem que sentir prazer na presença dele. Marido e mulher, relacionamento prazeroso. Pais e filhos, relacionamento prazeroso. Isto é saudável. Cristo e a igreja, relacionamento prazeroso. A palavra tem que produzir prazer em nós. Mas o fruto do Espírito é gozo. Gozo é prazer. Mas aí quando você não encontra, é hora de olhar para si mesmo. Ai, meu Deus, igreja de novo, culto de novo, pregação de novo. É, onde é que está o teu prazer? É paz. Fruto do Espírito é paz. Aí você tem que olhar para dentro de você e tentar encontrar a paz, que a Bíblia diz é paz. Que paz? A paz que o dinheiro pode dar? É isso que a Bíblia diz? A paz que o dinheiro pode dar? Não, não é isso. Um homem pode ter muitos bens materiais, pode não lhe faltar absolutamente nada. Ontem eu li aqui no livro de Eclesiastes, infelizmente não marquei, senão eu iria ler com vocês. Aqui Salomão disse aos Eclesiastes: eu sei o que adianta um homem trabalhar a vida toda, nunca lhe faltar absolutamente nada, ajuntar muito e muito e muito em celeiro, e não poder comer daquilo que suas mãos produziram? Ele disse assim, ó, vaidade é. Ele disse: o que adianta um homem ser só, e ele trabalha, e adquire, e produz, mas não tem ninguém para comer com ele? Ele disse assim: é melhor serem dois para comerem juntos do que um só. Eu gosto de comer com muita gente, eu gosto de estar com muitas pessoas. Às vezes tenho que me separar um pouco por necessidade de ouvir, necessidade de refrescar, necessidade de alinhar pensamentos, escrituras, vontade de Deus para a minha vida, vontade de Deus para a minha casa, vontade de Deus para o seu povo. Mas Salomão disse que é vão, não produz gozo, não produz paz, não produz felicidade. E quando você olha para a sua vida e vê essa vida estéril, irmão, não tem frutos do Espírito, não tem aquilo que Deus disse, visto como o seu divino poder nos fez participantes da natureza divina. Olha, a Bíblia diz que o divino poder nos fez participantes da natureza divina. Aí eu tenho que olhar para mim e procurar se há algo divino aqui nessa madeira, se há algo divino aqui nesse barro, se há algo divino nessa coisa aqui que volta ao pó. Porque a Bíblia diz que o divino poder de Deus nos fez participantes da sua natureza divina. Eu tenho que pegar e ver se há frutos disso em mim. E eu sempre falo isso: a fé, a virtude, a ciência. Meu Deus do céu, fé nem se fala, confissão de fé, falar pela fé, andar pela fé, revelação, algo que lhe é dado a conhecer, virtude, que é o poder que nos fez participantes da natureza divina, poder para curar os enfermos, poder para expulsar os demônios, mas acima de poder para fazer isto, poder para curar a si mesmo, para desamarrar a si mesmo.
Ciência, que é a sabedoria divina, sabedoria espiritual, que Deus tem para dar. E Tiago diz: se alguém não tem, peça a Deus. Porque passar pelo que passamos às vezes, sem ciência de Deus, o barco afunda. Emprego afunda. Tudo afunda. Não sabe como agir. Mas a Bíblia diz que tem a temperança. Aí eu torno a voltar em sexta-feira. Dominamos casa, dominamos família, dominamos igreja, dominamos nações, dominamos exércitos, dominamos corporações, nós homens, dominamos territórios, dominamos os animais. E às vezes não dominamos o nosso próprio coração, os nossos próprios pensamentos. E aí, a natureza divina, que Pedro disse, que nós somos participantes, diz que teríamos que ter temperança. O que é temperança? Domínio próprio, você dominar a si mesmo. Se eu não dominar a mim mesmo, não me valerá a pena dominar absolutamente nada. Eu preciso dominar meus pensamentos, dominar meu coração. Isso somos todos nós que nascemos com isso. Dominar nosso ego, dominar nossas vaidades, dominar nossas concupiscências, dominar este fogo peçonhento, pequenininho, que incendeia todo o bosque, disse Tiago. Dominar esse poço de maledicência, dominar esse poço de rancores e amargura. Porque se não dominar isso, a serpente está solta, a mamba não foi amarrada. O irmão Brana teve poder para amarrar a mamba. Essa noiva tem que ter poder para amarrar essa mamba, essa natureza da serpente. Você não tem a semente da serpente, mas veio ao mundo com a natureza da serpente, enganadora, trapaceira, sedutora. Todo ser humano nasceu com essa parte condenada. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. É a parte condenada que temos. E aí eu tenho que dominar essa parte condenada. Se você não dominar essa parte condenada, vai namorar errado, vai fazer tanta coisa errada. E vai. Às vezes que fizemos errado é porque fugiu do controle. Mas nessa manhã, a mamba está amarrada. A mamba está amarrada. Eu não estou dizendo para outro, eu estou dizendo para mim. Você diz para você: a mamba que perturba a minha natureza está amarrada. A mamba me faria odiar, mas Deus tem me feito amar. A mamba me distanciaria, mas Deus tem me feito reconciliar. A mamba foi amarrada. Aleluias. Oh Deus, nos ajuda a não sermos estéreis, Senhor. Não podemos ficar sem resultados. Irmãos, olha, eu fico feliz de ver a nossa congregação aqui, em ver como Deus está trabalhando. Não me envaidece, mas me faz ter coração agradecido. E o agradecimento é o antídoto contra o ego e o orgulho. Eu fico orgulhoso de ver como as coisas caminham já há alguns anos. Vocês sabem disso. Nós não temos o material como absoluto, mas como Deus tem abençoado essa igreja, irmão. Deus tem abençoado vocês. Aleluias. Nós não somos a igreja universal, nós não fazemos campanha da prosperidade, mas eu virei o ano dizendo aqui, vocês todos que estavam aqui são testemunha, eu disse: esse será um ano diferente, será um ano de resposta, será um ano que Deus contemplará muitos crentes dessa igreja, todos que crerem, segurarem, confessarem, reterem isto. Eu confessei no dia 31 de dezembro, muita gente agarrou assim e falou assim: eu também confesso e vou reter isso firme até 31 de 2019. Olha, se você não recebeu ainda, dá tempo de receber. 2019 não acabou ainda. Creia de todo o teu coração.
Nós temos visto Deus responder, irmão. Deus responder, Deus cuidar da sua igreja. Salmo 37, versículo 4, a Bíblia diz assim, ó: os que temem ao Senhor de nada terão necessidade, mas serão fartados da bênção de Deus. Olha, se você teme a Deus, Deus vai te fartar, Deus vai suprir as tuas necessidades espirituais em primeiro lugar, mas material Deus também está olhando, e Deus também está cuidando dessa igreja. Eu creio, Deus veio e deu casa para um, e deu carro para outro, e deu saúde para outro, e deu libertação para outro, e deu dinheiro para outro. Isso é ou não é a mão de Deus cuidando da sua igreja? E aqui não tem campanha de prosperidade, não tem sacrifício, não tem voto. Tem um povo que teme a Deus e quer ser arrebatado, mas enquanto está aqui, Deus está com a sua mão cuidando da sua igreja. Deus cuidando da igreja. São frutos que acompanham. Para debaixo da árvore certa e não deixa as hienas te tirar do pasto do Senhor. Não deixa a mamba desvirtuar a tua natureza e a tua mente. Fica quieto, você vai ver se a mão de Deus, se a palavra falada, se o fruto que acompanha a boa conduta e a boa ação não vai visitar a tua casa e a tua vida também. Eu creio no poder da palavra falada e da vida vivida no Senhor. Glória a Deus. Creio nisso de todo o meu coração, irmão. Creio. Você pode não dar conta de fazer e de ser muita coisa, mas lute por viver uma vida vivida, porque a Bíblia diz assim, ó: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e casa, e carro, e dinheiro, e saúde, e o que você precisa para viver vai ser acrescentado. Deus cuidará de você nessa terra. Alguém aí já foi abençoado esse ano? Eu já fui, creio nisso de todo o meu coração. Creio nisto. Tenho que crer nesses frutos. Os frutos que acompanham uma vida cristã. Está bem posicionado aqui, ó. Natureza do Cordeiro, frutos do Espírito, mas também essas coisas que o corpo precisa aqui. Está tudo alinhado aqui no Urim Tumim de Deus. Deus, Ele aprova, confirma a sua palavra. Tem que acompanhar. Esses frutos não podem estar ausentes. Na sua família, você tem que ver os frutos do Espírito. Quando o irmão disse para o irmão Brana: irmão Brana, minha mulher me acusa de não viver a mensagem que eu prego. O profeta disse: olha, ela deve estar certa. Duro, né? Ela deve estar correta. Examine a sua vida. Agora, se você examinar e ver que você está vivendo a palavra, então é um espírito nela que está querendo te machucar. Ele diz: porque há esses espíritos acusadores, que enquanto mais você faz, pior a coisa fica na concepção deles. Quanto mais você se entrega, menos eles conseguem ver na visão ofuscada. O profeta disse: mas analise a sua vida, porque os frutos, eles têm que se manifestar. Eles não poderão faltar na sua vida. Na família, através dessa boa administração que eu falei, e ainda que haja momentaneamente escassez, na boa administração do lar, na plena satisfação em o que você tem, porque é um segredo enorme de você se satisfazer com o que tem também. Prosperidade é isso, irmãos. Como eu vi uma menininha numa bicicletinha feita de pau, tudo pau, e ela rindo até, uma bicicletinha de madeira, e eu pensei: ela não tem uma bicicletinha barata de R$50 para poder usar, mas está feliz. Aquilo ali é a prosperidade dela, é a felicidade, é o contentamento. Não quer dizer que o pai está acomodado, a mãe está acomodada, não quer dizer que eles não estão visualizando melhoras, mas eles são gratos a Deus pelo que Deus fez. Quando somos gratos a Deus pelo que Ele já fez, amém. Irmão,
eu estou crendo que Deus fará ainda muito mais do que Ele fez. Olha, eu quero tomar todos vocês como minhas testemunhas. Deus fará por nós muito mais do que Ele já fez até o dia de hoje. Eu estou dizendo que Ele fará, é a minha confissão, é a minha fé. Eu creio nos frutos que acompanham a igreja. Mas se Ele não fizesse, olha o termo que eu estou usando, se Ele não fizesse, porque Ele vai fazer, mas se Ele não fizesse, nós já podemos glorificá-lo até o dia do arrebatamento. Seja um José, seja o filho da prosperidade, onde você chegar, irmão, carregue com você a vida, o que revitaliza, o que traz a vida, o que traz a prosperidade de Deus. Eu quero dar um conselho para vocês: não desperdice dinheiro, mas não seja um miserável que fica fazendo conta de coisinha e coisinha e coisinha, especialmente quando é para benefício alheio. Você verá o que é prosperidade. Eu estava dando um testemunho para esse pastor José. Eu disse para ele assim, ó, eu estava terminando na época o 1º grau. Minha mãe teve que mudar no mês de novembro. Eu não tinha terminado. Mês de outubro, eu teria que ficar mais 2 meses morando onde nós estávamos. Eu não podia ir embora, senão perdia o ano. Era proibido mudar de uma escola a outra, principalmente de uma cidade para outra. Eu perderia completamente o ano na escola. E eu disse, eu tenho que ficar aqui para estudar. E aí eu fui para um amigo meu, dono de um sítio. O Sérgio conheceu lá, o Weber também conheceu. E eu falei assim, João, eu estou precisando de um lugar para me dormir aqui alguns meses, porque eu tenho que terminar o colégio, depois eu mudo, assim que acabar o mês de dezembro. Ele falou assim, ó, Bruno, deixa eu te falar, a mulher aqui, a dona aqui é chata. Ela vem aqui de 6 em 6 meses. Ela mora lá em Guarapari. Tem um quartinho ali onde é que ficam as ferramentas, dava metade desse quartinho aqui, ó. E você dorme ali. Só que se algum dia ela chegar aqui, você não deixa ela te ver, senão vai dar problema para mim e para você. Eu falei, tudo bem, topo. Aí me levou lá no quartinho, pôs as ferramentas num canto, só cabia uma caminha estreitinha assim e uma cadeirinha do lado. Era o que eu precisava. Uma cadeirinha para pôr a minha Bíblia, as mensagens, e uma garrafa de água à noite, e uma cama para dormir. E ali fui dormir naquele lugar frio. Peguei dengue, fiquei ruim ali 7 dias, trancado quase dentro daquele quarto. Fui carregado para o hospital. E eu me lembro que um dia à noite, a dona chegou lá, o dia amanheceu, aí ela chegou lá, olhava uma coisa, olhava outra, eu dentro do quartinho escondido. Aí de repente ela está empurrando a porta do quartinho. Aí eu falei, aí agora estou frito. E o quartinho trancado por dentro, e a dona com o caseiro lá fora assim, João, mas cadê a chave disso aqui? Nós deixamos uma cortadora aqui, tinha que abrir, e ele em apuro, a dona Maria, a chave, espera aí que eu vou ali, e corre daqui, corre dali, até que essa mulher esqueceu desse quartinho. Aí depois, de madrugada, eu com tão pouco, irmãos, eu lembro disso, eu estava lendo a Bíblia, eu acordei e abri a Bíblia assim, quando eu abri a Bíblia estava escrito assim, ó, eu nunca mais esqueci disto. Não me atrapalhem a fazer o que Deus colocar no meu coração. Deus disse, foi para mim, ao homem generoso de coração, este fará Deus prosperar. Pronto. Tudo que Deus disse para mim aquele dia foi, não feche o seu coração. Seja generoso. E eu te abençoarei. Fui para a igreja. Tarde da noite, voltando da igreja, um frio. Eu vi uma mulher no ponto, tremendo de frio, balançando um menino. E o Espírito Santo veio e me compungiu tanto. Uma blusa bonita que eu tinha ganhado, melhor que eu tinha e única também. Eu olhei para aquele quadro ali, falei, o que eu faço?
quentinho, e essa criança passando frio com essa mulher. Eu dei a blusa para ela, ela vestiu a blusa, enfiou o menino por dentro da blusa, assim. Só ficava a cabecinha dele aqui para fora. Eu lembro disso. E olha, nós começamos a mentalizar isso. Ao homem generoso de coração, Deus prosperará. Ora, irmão, não seja miserável. E não seja miserável, porque senão a palavra falada não se materializará. Seja generoso de coração. Ali começou, irmãos. Eu sempre tive aquilo no meu coração. Eu falei para Deus: Deus, se algum dia o Senhor me abençoar de algum modo, o Senhor pode ter certeza que muitas outras pessoas que o Senhor colocar no meu caminho e me mostrar, elas também serão abençoadas. Elas também serão abençoadas. Cristina sabe o que nós estamos fazendo agora em Belo Horizonte. E o que é que Deus já nos guiou a fazer aqui. Deus honrando isso, comportamentos. Deus honrando essas condutas. Tome esse tipo de comportamento que você vai ver que não precisa de muita coisa para você ser abençoado, não, irmão. Existe um segredinho aí que é simples, que é pequeno, mas que se você descobri-lo e souber usá-lo, você vai ver Deus te abençoar. Agora, se você não tem visto os frutos acompanhando a sua vida, eu quero chamar a sua atenção para isso. Olhe para dentro de si. Talvez os seus comportamentos estão atrapalhando. Às vezes é crítico demais. Como é rabugento o homem crítico. Eu sou chato e falo para Deus: Deus, me liberta disso. Me liberta disso, Senhor. Talvez seja de natureza. Me liberta dessa coisa chata. Como é chato uma pessoa crítica. Às vezes nada está bom para aquela pessoa. Nesse ponto que vou falar não é o meu caso. Mas a comida não está boa. Graças a Deus eu como até pedra, se for preciso. A comida não está boa. A mulher não está boa. A casa não está boa. O hino não está bom. A igreja não está boa. O pastor não está bom. O músico não está bom. O diácono. Nada, absolutamente nada está bom para aquela pessoa. Ei! Você está te roubando. Você está sendo tropeço. Não vou dizer você. Os teus comportamentos, que se eu digo você, uma coisa é diferente do que a outra. Você é uma coisa, tua conduta é outra. Tua conduta, teu comportamento está te atrapalhando. Tua natureza que sempre reclama, tua natureza que sempre justifica, está te prejudicando de ir mais longe. Isso é um entrave na vida de muitos cristãos. E nós temos que descobrir isso. Porque quando descobrimos isso, irmão, olha, Deus abre as portas de uma maneira, Deus alarga o caminho para que as bênçãos cheguem urgentemente, o mais rápido possível na tua casa, na tua mão, na tua vida espiritual. Mas às vezes sempre reclamando, sempre murmurando, sempre culpando os outros pela sua falta de resultado. Aí vai ficar muito difícil você crescer em alguma coisa. Mamãe sempre reclamando. Olha aqui, ó. Pai e mãe dentro de casa, às vezes são os maiores culpados das derrotas dos filhos. Sabe por quê? Palavras e atitudes, palavras e comportamentos são os maiores culpados. É o que fala, é o que profere, sempre proferindo. Aquela mãe que está sempre reclamando dos filhos, sempre destacando os defeitos dos filhos. Aquela mulher que está sempre, olha, tudo o que Jó temia ali aconteceu. Quando vier esses temores bobos na sua cabeça, diga para Deus: Deus, leva essas aves imundas para longe da minha cabeça, Senhor.
Vai me acontecer um desastre, eu vou morrer. Vai me acontecer um acidente de percurso, eu vou falir. Vai me acontecer isso, meu marido vai embora, meu caso. Para com isso, vence esses demônios. São demônios. Se você der guarida, se você molhar isso vai crescer e florescer. Mas sempre, os filhos sempre lá embaixo, elas sempre lá em cima. O marido saiu um pouquinho sozinho. Esse vagabundo deve estar me traindo. Esse cachorro, esse. Ele vai virar cachorro, cuidado. Você viu o irmão falando aqui dos feiticeiros? Tem hora que ele é homem, tem hora que ele é pássaro. Eu entendi errado? Será que eu entendi certo? Eu pensei, como é que pode isso, será? Tem hora que ele é homem, tem hora que ele é pássaro. Tem hora que é homem, tem hora que é cachorro latino. Aí se toma um tiro, vira homem de novo. Cuidado com essa criatura que você está amaldiçoando. Você não é a feiticeira da África, mas pode falar alguma coisa e aquilo se tornar. Por causa de quê? O poder da palavra e o poder das atitudes trabalhando junto é uma bomba, tanto para o bem quanto para o mal. Só pode estar me traindo, saiu sozinho. Atrasou, deve estar com outra. Aí pronto. Às vezes não está acontecendo nada disso, mas você está criando essa coisa, está trazendo isso à existência. As palavras, o poder criativo, criando bênçãos e maldições, criando doenças e criando aflições. Doenças e aflições, bênçãos e maldições, prosperidade e miséria. Quantos pais fazem os filhos miseráveis de tanto amaldiçoar? Quantas mulheres têm os piores maridos que têm e não eram? Quando eu casei com ele, pastor, parecia um anjo. E bem que estava quase sendo um anjo mesmo. Mas quando você casou com aquele anjo, ele se tornou um demônio. Será que não foi por causa de você? Uma coisa não justifica a outra, mas será que não são essas palavras e comportamentos, batendo o tempo inteiro na pedra, e água mole, como é que é? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Será que não é você que arrebentou com isso? Bateu tanto nisso, desconfiou tanto, falou tanto, espraguejou tanto, e levou, e espalhou, e contaminou, e fez os seus, e acaba terminando nisso, fracassos, derrotas, aflições. Não podemos ser assim. Os comportamentos diferentes transformam as coisas, irmãos. Eu conheço um pai que, quando ele fica nervoso, aí ele vai falar com os filhos dele assim, ô Anjinho. Quando ele fica nervoso, ele fala assim, ô Anjinho, por favor, ajuda aí, papai, por favor, Anjinho. É para não... É só para... Porque quando você fala em anjo, céu, Deus, graça, o termômetro dá uma baixada. Aí você vai e se contém. Eu tenho aprendido essas coisas também, sabe, irmão? A gente vai pedindo a Deus, Senhor, nos ensina. Eu quero dar um conselho para vocês. Não que não haja margem, mas não pense mal do seu marido. Não que não haja margem, não pense mal da sua esposa. Não que não haja margem, pare de suspeitar mal da sua igreja. Não que não haja defeitos, fale sempre bem dela. Esteja contra tudo que é divisível, que é faccioso, que é contencioso. Esteja contra todo o corpo estranho dentro desse corpo chamado noiva, porque um corpo estranho dentro do nosso corpo produz efeitos, sintomas, e às vezes desenvolve até um câncer, um tumor ali dentro. O que é o câncer? É isso, é uma célula que se torna estranha dentro do seu próprio corpo e começa a alimentar-se das outras, alimenta da sua força, da sua pureza. Não é isso o câncer? Alimenta dos seus bons pensamentos, alimenta da sua capacidade de perdoar, alimenta da sua capacidade de não falar, vai sugando as suas forças. E sabe quem é o principal prejudicado com isso? A própria pessoa. Porque a ovelha, ela é indefesa, ela é frágil,
é a natureza dela. Ela adoece fácil. Tem que ter cuidados. Então, cuide de si mesmo. Tenha bons comportamentos para poder transformar o mundo que está à sua volta. Sua casa, sua vida, sua igreja, sua família. Cada um tem a sua responsabilidade. Abra rapidamente. Ezequiel, capítulo de número 18, irmãos. Ezequiel, capítulo, anotei aqui uma escritura, capítulo 18. Então lembre-se disso. Cada um tem a sua responsabilidade. Vou fechando aqui, que é totalmente pessoal. Cada um tem a sua responsabilidade. Lembre disso, ó. Se falo, colherei. Se não falo, também colherei. Se me calo diante do que deveria me calar, colherei os bons resultados. Mas se falo aonde deveria me calar, eu também colherei alguns resultados. Se me calo quando deveria falar, sou culpado pelo pecado da omissão, colherei. Então, se faço o que deveria fazer, colherei. Mas se não faço aquilo que eu deveria fazer, também colherei. Então, requer-se muita prudência para ser bem sucedido com Deus em todas as coisas. Olha aqui, ó, esse verso. Verso 2, Ezequiel 18. Que tendes vós, vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? É uma pergunta. O pai fez e agora o filho está sofrendo? Agora vai individualizar isso, hein? Cada um responsável por si mesmo. Ó, 3. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Ou seja, de agora em diante, irmão, de agora para frente, cada um se responsabiliza por si. Ó, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Está vendo? Individual. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, individual. Não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Se eu pratico a justiça e o meu pai a injustiça, eu viverei e o meu pai morrerá. Se o filho pratica a justiça e o pai insiste em ser injusto, o filho viverá, mas o pai morrerá. Está vendo? É Deus responsabilizando cada um pelos seus atos, pelos seus comportamentos. Então vamos nos livrar disso. Ah, o meu pai foi assim, eu tenho que ser assim. Eu não tenho que ser o que meu pai foi. Você não tem que ser. Você está livre, especialmente após o Calvário. Toda a maldição hereditária se desmanchou na cruz do Calvário. O pai comeu uva verde, que o dente do pai se empreiteie. Os meus ficarão claros, porque o sangue de Jesus Cristo hoje está me cobrindo e me lavando de todo o pecado e toda a iniquidade. Aleluias. Oh, glória. Versículo 10. E se ele gerar um filho, agora o pai justo, ó. E pai, se você gerar um filho, se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue,
que fizer ao seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. Se um pai justo tem filho injusto, ele vai dar conta, esse filho injusto vai dar conta para Deus. Desde que esse pai ensinou, mostrou o caminho. Não é o seu dente que vai ficar preto, não, é o dente dele que vai ficar preto. Eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, agora outra situação, ó. O pai injusto gerou um filho, que olhou o pai bêbado, o pai que fuma, o pai que adultera, o pai que rouba, o pai que é desonesto. O filho viu as injustiças do pai. O que é que a Bíblia diz, ó? Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer essas semelhantes, cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com veste, e ao desviado e aflito e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Quer dizer, cada um vai dar conta das suas atitudes, dos seus comportamentos. Seus comportamentos influenciarão diretamente a sua vida, influenciarão as bênçãos vir sobre a sua vida, ou as maldições subirem sobre a sua vida. Por isso que eu disse sexta-feira, não é pemba, não é voodoo, não é despache, não é nada disso, não, são comportamentos, são condutas. As boas e más condutas é que influenciam tudo. Então deixe as boas condutas, depois você continua lendo o texto, não dá mais tempo, mas deixa essas boas condutas influenciarem a sua vida, como aquele homenzinho que eu contei aqui uma vez, não sei se foi aqui, aquele agricultorzinho pobre, procurando emprego na roça, encontrou uma grande fazenda, e ali naquela fazenda eles admitiram ele. Aí quando ele chegou ali, ele viu que as casinhas dos agricultores, dos empregados, ele era aquelas casinhas velhas, judiadas, tudo feio, derrubado, sujo. Aí ele chegou, foi entrando assim, olhou nos varal, viu aquelas roupinhas tudo surrada no varal, foi vendo os cachorros magrinhos no terreiro. Ele falou, a coisa aqui não está muito boa. Aí ele logo pensou, mas melhor opção que eu tenho agora é isso mesmo. E ele encarou o serviço. Eu achei bonito essa experiência, pela forma como ele encarou. É a forma como nós encaramos. Chegou ali, começou a trabalhar no meio da turma. A turma reclamando, esse bandido desse patrão, esse crápula, esse vigarista, que às vezes patrão para funcionários insatisfeitos não prestam. Para funcionários insatisfeitos que não são agradecidos a Deus pela porção do momento, do dia. Fala mal de tudo, do governo, do patrão, e aí vai. Filhos falando mal dos seus pais, e aí vai. Mas ele aí entrou para o meio da turma e está trabalhando, e ele está vendo o batidão. O batido ali é maledicência, o batido ali é falar mal. É como os crenteces, que Paulo escreveu a Tito. Cuidado com os crenteces que são faladores vãos. Cuidado, falam até que... E ele vendo aquilo, ficava sempre caladinho. E aí passou, como ele não tinha conversa para ele, assunto para ele, que era ruim as conversas, começou a cantar. Enxada, enxadão, tesoura, e cantando, e podão, e cantando, vai adorando. Aí os amigos, na hora do almoço, reuniam com ele e falavam, mas escuta, por que você está sempre cantando essa felicidade, rapaz? Miséria que a gente vive aqui, ó,
salário de humilhação que a gente ganha, por que esse motivo de alegria? Ele disse, não, quando eu vim para cá me disseram o salário, quando eu vim para cá eu já vi como é que era o tipo de vida que eu aceitei, e desde que eu aceitei eu acho injusto eu sair reclamando, e sair como um falador vão, então eu prefiro não comentar, eu aceitei, e é melhor, eu tenho a opção de reclamar ou agradecer, eu prefiro agradecer. E ele começou a sempre agradecer e a cantar. Só que ele estava insatisfeito também, a casinha dele era muito ruim. Mas ao invés, Samuel, de ficar reclamando, sabe o que ele fez? Eu vou fazer alguma coisa para melhorar essa casinha. Já me emprestaram para morar mesmo, deixaram eu morar aqui, e estou trabalhando aqui, eu vou melhorar isso. Aí ele tampou um buraco daqui, tampou outro dali, sobrava uma folguinha à noite, ou na hora do almoço, lixava a parede, comprou um baldinho de tinta, pintou, aí logo fez umas plantinhas ao redor, assim, na saída da casa, fez um caminhozinho até lá na porteirinha, logo pegou uma tinta, pintou os piquetezinhos da cerquinha que fechava a sua casinha, e foi plantando, irmãos, buscava água lá embaixo, molhava as plantas todo dia de manhã cedo antes de ir para a roça, e aí passou uns meses, quem passa por lá? O patrão. Ele olhou e falou, ué, mas quem é o apelido que ele ganhou, é o Zé da Alegria, que está morando lá em cima? É ele mesmo. Aquele que está sempre cantando aí, que vocês estão reclamando dele, ele é chato demais, é ele mesmo. Ah, mas a casinha dele ficou bonita, hein? É, ele fica mexendo lá até tarde da noite. Aí o patrão passou outro dia, e observando ele trabalhar, a gratidão, os hinos, mesmo salário, a mesma terra, a mesma casa, o mesmo lugar. O patrão falou assim, eu vou lá tomar um café com ele, depois do horário. Aí o patrão foi, chegou lá, ele mesmo correu no fogão, fez o cafezinho, fresquinho, pôs lá para o patrão com a bolachinha e tomou o café. Aí os amigos, né, de trabalho olhando e falando assim, mas puxa saco, olha lá. Chamou o patrão para tomar café na casa dele. Esse camarada não tem lugar para ele no nosso meio mesmo, não. Puxa saco. Agora está de cafezinho com o patrão aí, afrontando a gente. É como eles estavam vendo. Esse era o olhar deles. Aí chegou lá, o patrão falou para ele assim, ô Zé, eu já estou com 80 anos de idade, meu filho. E eu estava olhando aqui a sua casa, o carinho que você cuida de uma casa que não é sua, e o amor que você cuida de uma roça que não é sua. E quão pouquinho vocês ganham aqui, você é diferenciado. Por que isso? Ele falou assim, prefiro agradecer do que reclamar. Eu prefiro agradecer porque eu creio que há prosperidade no agradecimento. E aqui eu vivo uma vida próspera. Os outros criam que viviam uma vida de miséria, mas ele cria que vivia uma vida próspera, porque pôs umas flores, porque pintou o barraquinho, porque trabalhava e cantava com alegria, vivia com alegria. Aí o patrão falou assim, deixa eu te falar, eu não dou conta de tocar mais a fazenda, estou precisando de um administrador em geral para essa fazenda, você topa? Aí ele, agora, fechou, é tudo que eu estou precisando, mas com o cargo de administrador da fazenda veio uma casa melhor, veio um salário melhor, veio um carrinho para ele poder andar, visitar toda a turma da fazenda, a fazenda era grande, lá ele andava, ia na cidade, comprava as coisas, e a vida melhorou. E aí depois ele começou a chegar agora entre os peão, a turma dele lá, mas como o senhor deles. Aí falaram, mas o que se arrumou, Zé? Assim, eu puxa saco é assim mesmo, está vendo? Aí começa, tudo de novo. Puxa saco é assim mesmo, sempre é contemplado, recebe um cargo de confiança, é só puxar saco que vai crescer. É assim que eles falam. Aí ele falou assim, deixa eles falarem, não adianta, não vai entender. Não vai compreender nunca, é a visão, é o comportamento. Se ele é assim, é o que ele quer, desenhou, e para ele, é isso que ele quer. Aí ele falou assim, não é questão de ser puxa saco, a questão, sabe qual que é? A questão é que a prosperidade em ser agradecido. A questão é que a prosperidade em você ter em outras palavras, eu estou fazendo aplicações, a prosperidade em você ter um bom comportamento. Ao invés de cultivar o ódio, a amargura, a lascívia, a miséria, a pobreza, cultive a prosperidade.
Porque para isso nós nascemos, irmão. Nós não nascemos para ter outra vida, senão uma vida próspera em Deus. E uma vida próspera em Deus não se compreende em ser bilionário, mas se compreende Deus suprir tudo aquilo que lhe é necessário. E outro detalhe, a Bíblia diz assim, ó, e ainda você tem para repartir. Você ainda tem para repartir. Isto é vida abundante. Você não foi feito para ter outra vida, senão uma vida abundante. Eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. E por que muitas vezes ela não vem? Palavras e comportamentos. Fomos chamados para essa mensagem. Eu não creio que para ficar para a tribulação. Fomos chamados para ser arrebatados. Eu creio nisso. Mas, como pregou o nosso irmão, siga dizendo: eu serei raptado, eu serei transladado, eu não passarei pela tribulação, eu terei cada dia mais do Espírito Santo, e naquele dia minha lâmpada vai estar acesa, e o azeite estará sobressalente na botija. Olha, vamos ficar em pé, irmãos. Isso é uma coisa que não acaba. Começou sexta-feira, eu já dividi a pregação em 2 partes. Eu acho que eu vou ter que dividir em 3 agora. Deus abençoe o coração de vocês. E a minha oração diária, todos os dias, está sendo essa, de algum tempo para cá. Que a paz e a prosperidade acompanhem os seus passos. Todos os dias eu estou falando isso para Deus. Deus, que a paz e a prosperidade acompanhem a vida da tua igreja, Senhor. Fale boas palavras, tenha bons comportamentos, e você viverá essa vida com abundância, essa vida abençoada em todos os sentidos: família, trabalho, finanças, vida espiritual, que é a prioridade. Isso vai acompanhar você. É você que vai fazer a casinha velha, furada, mofada, ficar bonitinha. Dá para fazer a casinha ficar bonita, não dá? Eu acredito nisso. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor Deus, palavras são palavras vãs e vazias se não houver condutas, se não houver comportamento. Como disse uma certa autoridade, palavras movem, mas exemplos arrastam. Pai, esses exemplos são as condutas, comportamentos, atitudes. E de maneira bem racional agora eu te peço, dê a estes pais conduta, dê a todos nós pais, as esposas, os filhos, cada membro desta igreja, Pai, não só boas palavras, mas um bom comportamento, que derramará uma torrente de paz e prosperidade e crescimento para a tua igreja, Senhor. Olha para nós e capacita-nos. Nós de nós mesmos, ó Pai, com essa natureza humana, muitos de nós, vindo de uma má criação, jamais poderíamos ter isso. Mas se o Senhor levantar a sua bandeira sobre nós, colocar a tua mão misericordiosa sobre nós, estas bênçãos nos seguirão. Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo que ensinei aqui, tentei expressar, eu declaro o teu povo agora curado, aquele que está enfermo, abençoado, aquele que precisa de uma bênção sobre a sua vida, Pai. Eu declaro agora caminhos sendo abertos, destrava caminhos agora, Pai, no consultório, Pai, médico, no consultório de advocacia, na mesa de um juiz, aonde quer que essa pessoa, Pai, estiver precisando de uma resposta, vai lá e move as coisas, por amor da tua herdade, Senhor, por amor do teu povo, ó Deus. Põe a tua mão abençoadora, mão de livramento, mão de graça, mão sobrenatural sobre essa igreja que te ama e que chama pela tua presença nessa hora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a paz e a prosperidade, a paz do Senhor, não a paz deste mundo, a prosperidade do Senhor e não a prosperidade
dos materialistas, mas a prosperidade vinda da tua fonte de perfeição. Que isto visite a tua igreja e cada lar desta igreja, Pai.